Ao começar um novo mandato, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, mesmo não comparecendo à posse de Lula, disse como deve ser a relação com o presidente da República. Qualquer presidente, independente da sua ideologia, do seu partido, ele tem que respeitar o Paraná. E nós da mesma forma, né? Quem está como chefe da nação tem que ser respeitado. E o governador também disse que quer um modelo de pedágio no Paraná que tenha obras. O pedágio deve ser o primeiro desafio no trato com o governo federal. Ainda falando sobre política e o governo do Paraná, faltam nomes para compor o primeiro escalão do secretariado de Ratinho. E transporte coletivo de Londrina tem tarifa reajustada para R$ 4,80. Tudo isso e muito mais no seu rádio e no YouTube com Prêmio Opinião é só aqui na Jovem Pan News. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. A gente abre essa hora falando sobre política local. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, tomou posse para mais um mandato e no discurso falou, claro, sobre pedágio. Mais um modelo de pedágio muito específico que ele já vem defendendo desde a diplomação com obras. Quem vai trazer os detalhes é a Manuela Niklevics, que inclusive acompanhou de perto a posse de Ratinho Júnior. Manu, bom dia para você. Isso aí, Rafa. Bom dia mais uma vez para você, para o Marco, para todo mundo que nos acompanha agora aqui no RN Dia Paraná. Olha, a posse aconteceu ontem pela manhã, lá na Assembleia Legislativa do Estado. O Ratinho Júnior chegou pontualmente, tá? Um pouquinho depois do horário previsto, um pouco depois das 10 horas da manhã. Ele subiu a rampa ali da Assembleia Legislativa, junto da sua esposa, dos 3 filhos. Estava ao lado dele também o vice-governador Darcy Piana com a sua esposa, aquele rito tradicional, né? Então eles entraram ali no plenário da casa, onde foi feita toda a cerimônia, que foi acompanhada por uma série de autoridades políticas, tá? Vários deputados estavam ali acompanhando, também muitos nomes que vão fazer parte do secretariado de Ratinho Júnior. Ricardo Barros estava presente, a sua filha Maria Vitória, que é deputada estadual, também o secretário de Saúde, Beto Preto, Eduardo Pimentel, que vai ser secretário de Cidades, e uma série de outros nomes aí estavam acompanhando. O prefeito da cidade, Rafael Greca, também esteve presente na cerimônia, inclusive ficou sentado ali na mesa, onde fica a mesa diretora, né, da Assembleia Legislativa, ao lado do presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, que foi quem conduziu toda a cerimônia. Aliás, lá na rampa é Adhemar Traiano que recebe Ratinho Júnior, junto do segundo secretário, Luiz Cláudio Romanelli, e também o primeiro secretário, Luiz Cláudio Romanelli, e o segundo secretário, Gilson de Souza. Tem aquele rito todo tradicional. Ratinho Júnior faz o juramento, assina o livro ali de posse, né, o termo de posse junto com Darcy Piana, e faz então o seu primeiro discurso deste segundo mandato. Um discurso que durou aproximadamente 20 minutos, Rafa e Mark, e era um discurso que estava escrito. Ele ficou o tempo todo ali com um papel e usou disso para ressaltar todos os feitos dos seus 4 primeiros anos de governo. Então estava com vários dados ali, ressaltou muitos dados da economia, que a economia atingiu patamares nunca vistos antes, a melhor taxa de desemprego desde 2014, também ressaltou muitos programas da educação, né? O estado do Paraná chegou em primeiro lugar aí no IDEB, e já falou sobre muitas obras, que ele vem levantando bandeiras dessas obras que devem acontecer a partir de agora neste segundo mandato, muitas delas que já estão aprovadas. Ressaltou, claro, a ponte de Guaratuba. Ele vem defendendo essa ponte já desde que assumiu, né, o seu primeiro mandato. Falou da nova Ferroeste, também prometeu ali uma ampliação daquela pista que hoje é simples, que é utilizada como rota alternativa por muita gente para chegar em Guaratuba, ali na altura de Garuva. Falou que teremos aquela duplicação, a terceira pista do aeroporto Afonso Pena. Prometeu também que nenhuma das escolas estaduais do Paraná termina o mandato dele com crianças tendo aulas em salas de aula de madeira. E falou, é claro, sobre aquele que deve ser o seu primeiro desafio nessa nova gestão, o pedágio. Foi o único momento, inclusive, que Ratinho Júnior se exalta um pouquinho ao falar desse pedágio. Foi incisivo ao falar que não vai aceitar nenhum tipo de proposta que venha dessa nova gestão do governo federal, que é a proposta do pedágio de manutenção. Ele reforça que o estado do Paraná precisa de obras. Ele usa, inclusive, o termo que não vai aceitar nenhum tipo de pedágio caipira. Fala que ele não quer um pedágio só para pintar meio fio e cobrir buraco, não, que o estado do Paraná precisa de obras neste momento. Ele fala sobre isso lá na tribuna, no seu discurso. A hora que ele sai do plenário, passa
a revista ali, né, na frente da Polícia Militar, e quando conversa com os jornalistas, fala mais uma vez sobre essa questão do pedágio. É isso que a gente vai ouvir agora num trecho da entrevista que a gente separou para vocês. Temos que criar um ambiente de disputa, né? Quanto mais empresas participando, mais disputa acontece. Agora, mais importante do que o próprio preço é ter obra. Nós temos que ter rodovias boas. Caro é tudo aquilo que não é eficiente. Se é eficiente, deixa de ser caro. Então nós temos que ter rodovias eficientes com preço justo, que a população vai entender que foi um bom negócio. Ele fala que ele trouxe o fim da novela do pedágio caro aqui no Paraná, e a partir de agora esse pedágio eficiente deve ser questionado sobre muitos outros assuntos, sobre a relação com o governo federal, também se ele iria à posse do presidente Lula, mas eu sei que esse é assunto para vocês tratarem mais aí ao longo do jornal. Rafa e Mark. Pois é, Manu, o Ratinho já tinha inclusive subido o tom já na diplomação, falando sobre pedágio, dizendo que não queria o tal do pedágio caipira, né? E aí até o tom do governador surpreendeu muita gente, falando sobre a ponte de Guaratuba, que você mencionou aí, falando que não tem relação próxima, sendo amigo de empresários que estariam tocando aí a questão do ferryboat, por exemplo, ponte de Guaratuba e tudo mais. E aí, vale dizer o seguinte, é o primeiro entrave, sem sombra de dúvidas, nessa relação com o governo federal, a questão do modelo de pedágio. Será que a gente tem uma solução fácil, Marco, rápida para essa questão aí? Não tem. Esse é o entrave principal do governo de Ratinho Júnior. Ele fez um discurso moderado, inclusive bem mais moderado do que a fala dele lá na diplomação, que aconteceu no início do mês passado, aliás, no meio do mês passado, aqui em Curitiba. Lá ele falou de improviso, estava mais nervoso, chegou a falar que não era amigo do dono da balsa, que não queria pedágio caipira, né? E o discurso agora na posse foi bem mais tranquilo, digamos assim, que até uma tendência do Ratinho Júnior, é uma característica dele. Ele passou o primeiro mandato sem se envolver em grandes polêmicas e mesmo assim mantém a opinião firme em vários aspectos. Ele já falou publicamente que será oposição ao governo Lula. Fez um discurso moderado, mas já dando recados ali que será oposição e ao mesmo tempo que tem que conversar. É o que se espera de homens públicos, né? A eleição passou, então todos eles têm que descer do palanque e governar para todos. É isso que se espera de homens públicos, principalmente os que querem ser lembrados como estadistas. Em 2 momentos apenas, Ratinho Júnior foi mais incisivo. Na questão da ponte de Guaratuba, chegou a afirmar ali que a ponte será construída. Lembro aqui que já foi promessa do primeiro mandato dele a ponte, que não saiu do papel ainda. Não por culpa dele, é verdade, né? Vários setores militantes do Ministério Público, de ONGs ambientalistas, lutaram contra esse projeto. Então, várias cascas de banana foram jogadas nessa discussão, todas elas superadas, e agora parece que a ponte vai finalmente sair do papel. Mas ele também reforçou muito a questão do pedágio, né, que é o maior desafio da gestão dele. O governo federal já está dizendo que não quer esse pedágio que foi proposto na gestão passada do Bolsonaro. O Lula falou na campanha, no segundo turno da campanha, de pedágio a R$5 no Paraná, uma proposta que nem dele era do Ricardo Gomide, do PDT. Ele foi o primeiro a falar em pedágio a R$5 no Paraná. Aí o Lula encampou essa ideia no segundo turno das eleições e não explicou como vai fazer. A grande preocupação é porque pedágio assim é de manutenção. É para roçar mato, pintar faixa e tapar buraco. E não fazer, muitas vezes, o acompanhamento de encostas, como a gente viu ali em Santa Catarina. Todo mundo fala, Santa Catarina é mais barato. Você viu ali, né? Caiu a encosta com uma semana a estrada fechada. Então é importante, né, que as coisas tenham um preço justo, mas que também entreguem, né, obras de melhoria. Eu sempre reforço aqui na Jovem Pan, na Jovem Pan News. Já pensou chegar em 2053 sem ter a 277 duplicada? O próximo contrato é de 30 anos. E isso é um assunto muito caro aos paranaenses. É por isso a preocupação dele. E o Ratinho já percebeu que a armadilha que o PT prepara ao Paraná é isso, de fazer o pedágio de manutenção sem fazer duplicações, e isso não vai dar a logística necessária para o Paraná dar um salto no seu desenvolvimento. E
E ele também falou, Rafaela, é importante falar, da Ferroeste na fala dele, que também é um grande projeto que precisa, olha só, do governo federal. Precisa de várias autorizações federais, até porque é um projeto interestadual. Ela começa lá no Mato Grosso do Sul, vai ter que fazer aqui um novo contorno na Serra do Mar, isso envolve vários órgãos ambientais do governo federal. Então, os dois principais projetos do Ratinho Júnior dependem da relação com Lula e do governo federal. Eu acho que, apesar dele ter essa postura pública de ser oposição e até querer se vender ali como uma alternativa, quem sabe ali em 2026, na direita, em relação ao projeto do PT, até porque é o seguinte, ele começa o discurso falando disso. Ele falou o seguinte, abro aspas pro Ratinho Júnior, terceira frase do discurso, Rafaela: sou um sonhador e quero que nosso estado seja um pedaço do Brasil que pode ser. Então isso, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele já no começo do discurso mostrou ali que ele quer ser vitrine. E ele vai precisar dessa conversa com o governo federal. Acho que apesar de ser oposição, para finalizar aqui a minha fala, ele vai ter um grande aliado chamado Kassab, que é o presidente nacional do partido dele, o PSD, o Kassab, que já emplacou 2 ministérios e que fala muito bem com o Palácio do Planalto. Então, é aquela coisa, o Ratinho pode ser oposição na tribuna livre da mídia, mas ele tem um interlocutor poderoso que é Gilberto Kassab, que vai tentar ajudar o seu pupilo. Kassab, Rafaela, você lembra bem que chegou inclusive a sugerir o nome de Ratinho Júnior para disputar a presidência nas últimas eleições. Lembro bem, inclusive, que se acomoda bem qualquer governo, né? O governo de São Paulo, o governo federal, vai se acomodando aí aonde dá, deixando livre, que é uma contradição, mas se sai bem nesse sentido. É o novo PMDB, parece, né? O PSD na mão do Kassab. Você foi na mosca, Rafaela. Lembro aqui que o Kassab é o principal interlocutor do Tarcísio de Freitas também. Então, lá de São Paulo, que era o ministro do Bolsonaro. Então, assim, o Kassab é esse grande articulador, ele é especialista nisso, então ele já tem 2 governadores no pacote dele. E o PT sabe que precisa desses governadores também. Então, ali, gente, na mídia, tem muita coisa que eles dão cotoveladas, mas no café lá atrás, opa, é o abraço e o afago. Agora 11h18.